estou aliviado agora a partir desse teste que a gente fez, porque agora eu sei a receita. Fala, meu querido, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você toda a verdade sobre esses dois compressores. Esse aqui é o compressor EL80H e esse compressor está vindo sem capacitor. E esse aqui é o compressor Electrolux ECLA 02, o que a gente gosta tanto. Qual que é a diferença desses dois caras aqui? E agora nós vamos tirar a verdade na prática. E hoje nós vamos medir as bobinas, fazer os testes dele com capacitor, sem capacitor. Então nós vamos ver o que a gente pode fazer para que você possa sofrer menos na prática. Então eu comprei um lote de compressor que eu achei ainda, ECLA 02, e eu comprei esse aqui para testar junto com vocês, para vocês entenderem o que vocês vão ter daqui para frente. O pessoal não tem mais esse compressor ECLA 02, o pessoal só tem esse compressor EL80H, beleza? O pessoal não tem mais esse ECLA 02. Então por isso nós compramos esses dois compressores lacrado ainda e nós vamos fazer os testes, o alicate amperímetro e ver o que tem nas bobinas, se teve alteração ou só se arrancaram o capacitor. Então fica conosco até o final do vídeo que a gente vai desenrolar para você. Então pessoal, vamos desembalar primeiramente esse compressor aqui, que é o ECLA 02, e nós vamos medir. Pessoal, por que a gente faz isso? Porque a gente precisa ter agilidade no dia a dia. E você assistindo um vídeo como esse, você vai entender que a gente pode fazer e o que não pode. Então, pessoal, capacitorzinho aqui, ó, certo? Vamos tirar. Entendemos uma coisa muito importante desses compressores, que muita gente se embanana. Aqui nós temos escrito sucção. Nós temos a sucção desse compressor desse lado aqui, ok? E desse lado aqui é onde vai a válvula Schrader. Muita gente fala, não tem problema. Porém, o compressor ele tem um cabeçote desse lado mais alto, você consegue enxergar, certo? E aqui desse lado ele tem uma mufla. Essa mufla serve para a sucção, porque de certa maneira o compressor ele fica chacoalhando o óleo fica inundando o compressor lá dentro. E a mufla serve para succionar somente o gás, que vem diretamente do tubo de sucção. Se ele succiona por esse tubo está na carcaça do compressor. Então o gás ele vai passar por toda aquela nuvem de óleo que está no compressor e possivelmente ele vai succionar óleo para o compressor, fazendo com que esse óleo venha a ser empurrado novamente para o tubo de alta pressão. E aí você vai ter mais óleo circulando dentro do sistema da sua geladeira. Esse é o problema, tá bom? Então respeito você que usa por qualquer lado, mas é só uma dica, porque aqui está escrito sucção, ok? Se existe uma etiqueta informando, é porque tem história, beleza? Então, você fica à vontade de fazer o que você quiser. Primeiramente, eu vou fazer aqui a medição das bobinas do ECLA 02, certo? E muita gente me pergunta, aonde que eu coloco o capacitor? Meus queridos, aqui você tem um manual de instruções de instalação do compressor. Se tem manual, é bom você ler, certo? Mas para adiantar os seus caminhos aí, ó, você faz o capacitor colocando em cruzado aqui, não importa os polos, pode ser para lá, para cá. Aqui você vai colocar uma fase e aqui você vai colocar outra fase. Ah, mas que são esses terminais aqui? De repente o cabo elétrico da geladeira vem aqui, você tem esses terminais para poder utilizar para chegar a energia e ir para cima na placa de potência, beleza? Aqui você tem que medir para ver qual é o terminal que dá continuidade. Provavelmente esses terminais aqui dá continuidade entre eles, então você pode usar como borneira para você
chegar o cabo de energia, subir lá para cima e ao mesmo tempo alimentar a sua geladeira. E ao mesmo tempo alimentar o seu compressor, beleza? Capacitorzinho de 12 microfarad, anote isso, porque é desse tipo de capacitor que a gente vai poder colocar no nosso compressor aqui ao lado. E agora eu quero fazer uma medição de bobina. E eu quero que você tome nota aí. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like, beleza? Se inscreve no nosso canal, porque a gente está tentando fazer mais conteúdos desse com robustez, mais do que 3 minutos, para que você possa curtir mais o nosso conteúdo. E o conteúdo que tem mais de 150 aulas no dia de hoje, na plataforma da Hotmart, é o nosso curso de Tecnologia Inverter. Então vale muito a pena você que está querendo se profissionalizar em geladeiras. Hoje em dia só tem geladeira inverter para vender nas lojas. Então vamos colocar aqui, ó, em corrente, certo? Aqui está dando 0L, porque o 0L significa circuito aberto. E eu vou pegar aqui umas garrinhas para não ter erro de medições. Então, pessoal, vou pegar 2 garrinhas aqui para a gente medir entre as bobinas, tá bom? Então eu vou medir aqui entre o meu partida e o meu comum, certo? A outra ponta da garra eu vou colocar aqui na garrinha e essa outra ponta eu vou colocar, essa ponta eu vou colocar aqui nessa garrinha e essa ponta eu vou colocar aqui nessa garrinha, beleza? Então aqui nós já temos uma medição de 10.3, então anote isso. Entre o comum e o partida nós temos 10.3. Entre o comum e o trabalho, 5 ohms, beleza? 5.3. Então anote esses dados porque vai ser importante quando a gente fazer a leitura do outro compressor. Será que é a mesma coisa? Será que teve alteração no projeto de bobina? E aí vamos medir entre a bobina de partida e a bobina de trabalho. Lembrando que a bobina de comum é o pino de cima e os dois de baixo são partida e trabalho. Então entre os dois deu 13.8. Beleza? Vou medir de novo. Entre o comum e o partida nós temos 10.6, 10.5. Isso vai variar pela temperatura do compressor. Aqui o compressor está gelado, tá? Temperatura ambiente mais ou menos de 25 graus aqui. E entre o de trabalho, 5.1. Tá vendo que alterou um pouquinho? Então anote essas medições, medindo de novo. Entre uma bobina e outra, 13.6, 14, tá? 13.6 aqui, beleza? Bom, pessoal, aqui por enquanto nós estamos apenas medindo as bobinas do compressor que vem com capacitor. Eu vou até colocar ele aqui, ó, pra gente não se confundir, beleza? Agora a gente vai colocar esse compressorzinho de lado. E agora nós vamos desembalar o compressor EL80H. Vamos desembalar esse compressorzinho aqui. Esse vem sem capacitor. Ok? Então ele vem também com manual de instalação, certo? Ele vem com certificado de garantia. E aqui é o papel de garantia do meu fornecedor. Vamos olhar as características físicas desses dois compressores. Cabeça do mesmo lado, cabeçote, certo? Tubos iguais. Aparentemente aqui para mim está tudo igual. A sucção continua com uma setinha aqui desse lado, beleza? A minha capinha continua igual, continua igualzinho, só que ela não tem aqui, ó, certo? Ela não tem isso aqui. Se a gente quisesse colocar aqui, daria. Então, até aqui,
aparência física, certo? É praticamente idêntica, sendo que esse aqui ele vem com capacitor e esse aqui vem sem capacitor. O nome aqui, código da Electrolux 030 651 901, modelo EL80H, 1/4, 134A, 127 volts, 60 Hz. PNC LRA 15.5, isso aqui é importante, que é a corrente de travamento. Agora aqui nós temos modelo, código da Electrolux 020 732401, modelo ECLA 02, certo? 1/4, R134A, 127 volts, 60 Hz. PNC 4104 47708. 4104 4708. Agora sim, ó, LRA 21.3 ampere, corrente de travamento 21.3 ampere, e esse aqui LRA 15 ampere, certo? Enquanto esse aqui vai travar quando ele tiver com 21 ampere, esse aqui vai travar, denominado corrente de travamento com 15 ampere. Então aqui a gente já tem uma diferença, beleza? Agora a gente vai fazer o quê? Medir as bobinas. Então vamos medir as bobinas desse compressor aqui para fazer do mesmo jeito. Então vamos, pessoal, analisar o nosso conjunto capacitor versus... Aqui deu até uma quebradinha, ó. É bom que fica identificado, certo? Aqui praticamente igual. Eu vou virar ele aqui e vou dar uma lida o ambão. Tá vendo que eu falei para vocês que o fabricante desse compressor é o ambão? Bom, aqui, nesse que tá aqui, ó, tem um código BT94120 WB2135. Vou mostrar para vocês, espero que foque. Se não focar, a gente tira uma foto e coloca. E esse aqui, ó, não tem nada. Já vem apagado, certo? O protetor térmico vem apagado. Vou pegar aqui, ó, entre a pastilha térmica. Então aqui, ó, para mim deu 6.8, certo? E agora eu vou pegar esse. Esse aqui é o... Então, 6.7 entre as pastilhas. Esse aqui é o com capacitor. E esse aqui, ó, é o sem capacitor. Então eu vou colocar aqui 7.5. Então esse sem capacitor já tem uma alteração na pastilha PTC. 7.4. Vou medir de novo, ó. Seis ponto nove. Tem uma leve alteração. 6.8. Ó, 7.9. Seis ponto seis. Existe uma diferença de um... Existe a diferença do relé PTC desse compressor EL para o compressor ECLA. E esse aqui é o ECLA. Então vamos lá, 4.3 no nosso sem capacitor. Vamos colocar aqui. Cinco ponto três. Então existe uma diferença de bobinas. Agora na parte de trabalho.
10.3. 10.1. Então aqui parece que na parte de partida não tem muita diferença. Entre as duas bobinas, 13.3. Entre as duas bobinas, 13.1. É, uma pequena compensada entre uma bobina e outra. Tá, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos dar a partida nesses compressores para ver qual que é a corrente de trabalho dos dois, beleza? Então aqui, ó, esse aqui é o compressor sem e esse é o compressor com capacitor. Então vou devolver aqui, ó, e eu vou devolver essa aqui, certo? Vamos medir a corrente dos dois e vamos colocar o capacitor aqui e aqui, certo? Capacitor instalado. E agora a gente vai dar a partida nesse compressor. O que eu vou fazer para zerar os dois testes aqui, ó, é tirar somente a borrachinha da alta pressão. Beleza? E a gente vai acompanhar aqui a partida. Vamos colocar aqui, ó, em corrente alternada. Os dois motores estão gelados. Corrente alternada, certo? E aí eu vou ligar o compressor agora. Eu vou colocar aqui, ó, para ele gravar o máximo de corrente. Então a gente vai ver o máximo de corrente quando ele ligar. E eu vou mostrar para vocês. Então, pessoal, aqui, ó, gravou o máximo, tá? 13.03 ampere. E aí agora vamos medir a corrente de trabalho. Então, corrente de trabalho 0.83. Vamos ver se ele consegue ligar novamente depois de 10 segundos. Não ligou. 10 ampere, tá? Ó, entrou em proteção. Então, depois de 12 segundos ele não conseguiu repartir, tá? Agora vamos pegar esse compressor aqui e fazer o teste para vocês aí. Então vou desligar aqui. E vamos fazer igual nós fizemos no outro. Ó, 14.7. Já subiu 1.7 ampere na partida. E o barulho dele é bem diferente desse aqui, tá? Agora vamos fazer a mesma coisa que a gente fez. Vamos desligar. E agora, pessoal, vamos ver se ele dá repartida aí. Passou uns 10 segundos, vamos ver se ele liga. Não conseguiu ligar. Corrente de bloqueio 12, certo? Não conseguiu, vai cortar pelo térmico. Vou colocar aqui perto. Cortou. Cortou pelo térmico. Então vamos lá. Vamos ligar novamente, deixar a pressão entrar e vamos ver se ele dá a partida. Vamos esperar porque ele está cortado pelo térmico. Tá frio o compressor, vamos ver se ele liga.
E aí a gente faz o teste depois aqui também. Assim que entrar o térmico, vamos ver se ele consegue ligar. Ó. Não conseguiu ligar. Então, travou. Vai cortar de novo. Então não conseguiu ligar. Mesmo destampando aqui. Agora, vamos ver se esse aqui faz a mesma coisa. Aí a gente volta para cá e faz um outro teste também que eu esqueci. Então vamos ligar esse aqui novamente. E vamos ligar, certo? Ver a corrente de funcionamento. Ligou o nosso compressor, certo? Vamos esperar um tempinho. Funcionou, beleza? Aqui voltou. Vou desligar. Então desliguei. Agora eu vou ver se ele liga. Ó, entrou a pressão, tirei o tampão, vamos ver se ele liga. Não ligou. Vai cortar pelo térmico. Cortou. Certo? Então aqui ele não aguentou uma repartida, nem aqui também. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar esse capacitorzinho aqui para ver o que dá. Se altera a corrente, tá? Então, a corrente de trabalho, vamos esperar ele voltar. Voltou. 0,9, certo? Vamos tirar o capacitor em funcionamento para ver se muda. 0,86. Vamos tirar o capacitor aqui. Tirei o capacitor 1,39, certo? Tá com os dois tampão abertos aqui, ó. Entrada e saída. 0,39. Vamos desligar. Certo? Agora, vamos colocar aqui. Vamos dar a partida. E aí o que eu vou fazer? A mesma coisa. Pegar o capacitor e ver se tem alteração quando a gente instala um capacitor aqui, certo? Então em funcionamento, eu vou fazer isso. Então aqui, ó, nós temos a mesma característica, ele ligado 1,36, certo? Então esse aqui economiza muito mais, está dando 0,8. 1,35, e aqui a gente praticamente já matou a charada. Agora vamos colocar aqui o capacitor. E deu a mesma corrente que esse, certo? 0,8. Tirou o capacitor. 1,30. Colocou o capacitor. 0,8. Então, pessoal, aqui praticamente eu já matei a charada. Esse compressor aqui é igual a esse sem capacitor. Essa é a minha opinião. E o que você acha? Conte aqui nos comentários. Vou pegar aqui e vou fazer novamente o mesmo teste. Vamos colocar aqui, ó, capacitorzinho, certo? E vou deixar uma fase fora, igual desse aqui, ó. E quando ele ligar, eu vou colocar então aqui, ó, tá com uma fase fora. Vou colocar o meu alicate amperímetro e vamos ver aqui quando a gente ligar para ver o que dá. Então vamos lá, pessoal. Ligar aqui, a gente vai ver a corrente de funcionamento. Partiu.
Compressor com 1.4. E aí vamos colocar o capacitor. Baixou para 0,83. Eu não vou deixar porque eu não gosto de ficar sem os tampãozinhos circulando o ar. Mas, pessoal, minhas considerações. Compressores iguais sem capacitor, para economia da Electrolux. Essa é a minha opinião sincera. E aí, pessoal, agora, num vídeo aí eu coloquei esse tipo de capacitorzinho nesse compressor para ver qual que seriam as alterações. E agora eu vou fazer a mesma coisa. Vamos ver se esse capacitor aqui, ó, que ele é de 12 microfarad por 250 volts. Esse aqui, que vem nele, 12 microfarad, 250 volts também. Beleza? E agora, sem soldar, que o ideal é você soldar isso aqui, tá? Eu gosto de soldar. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse capacitor aqui, ó, nos dois, certo? O capacitor original vai estar aqui nesse. E o capacitor que eu comprei vai estar aqui nesse. E aí a gente já verifica se esse capacitorzinho aqui é igual ao que vem original, faz o mesmo efeito, se não faz, tá? Beleza. Tá firme. O ideal é soldar. E agora vamos para a prova real. Agora eu vou usar dois cabos de força. Um cabo de força direto aqui. Vou colocar esse capacitorzinho aqui, ó. Deixar uma perninha para depois a gente encostar. E vamos medir aqui, certo? Tirei uma perna, tirei outra perna aqui, ó. Vamos ligar. Esse aqui vai ligar esse. Liga, liga. Liga normal. 1.38. Agora vamos colocar aqui, ó. 0.8. Agora vamos ligar esse aqui, ó. Então vamos ligar esse outro aqui. Um 1.36, 1.32. Vamos ligar a perninha do capacitor aqui, ó. Abaixou para 0.8. Vamos medir aqui. 0.76, é porque está mais tempo ligado. Então, pessoal, sensível diferença, mas eu acho que é porque esse aqui tá, às vezes dá uma diferença de leitura. Então esse capacitor vai funcionar perfeitamente no lugar desse. Meu conselho, usem capacitor nos compressores novos. Uma dica para finalizar para vocês aqui, ó. Qual que seria? Aí uma dica para finalizar aqui para vocês, qual que seria? Você vai colocar o tampãozinho da baixa pressão. Colocar os dois tampãozinhos da baixa pressão aqui. E para manter ele sem ar aqui dentro, o que a gente vai fazer? Vamos ligar ele. Ligou. Você viu, ó? Partiu. E agora esperar um pouquinho até sair todo o ar de dentro. Vamos esperar sair todo o ar de dentro. E aí quando ele, com ele ligado, quando sair todo o ar de dentro,
Ó, ficou silencioso. A gente coloca o tampãozinho para ficar em vácuo, certo? Peguei uma chavinha aqui mais fina. Peguei uma chavinha mais fina. Pronto. Coloquei o tampãozinho. Desliguei. Agora vamos ligar esse. Espera sair todo o ar. Então deixa sair no ar aí que eu já falo com vocês. Pessoal, então as minhas considerações sinceras. Esse compressor aqui é praticamente esse, só que esse vem sem capacitor. Então, a minha dica é, põe capacitor nesses compressores. Já falei no outro vídeo. Para esse compressor aqui, ó, capacitor de 12 microfarads por 250 volts. Para compressores 110. Para compressores 220 volts, capacitor de 6 microfarads, 450 volts. Beleza? Desligado. Você que chegou até o final desse vídeo, se inscreve no nosso canal, deixe seu like, porque esse teste aqui nem a Electrolux faz. A Electrolux simplesmente falou pra gente, pode ver num vídeo deles aí, a Electrolux simplesmente falou assim, agora o compressor vem sem capacitor e funciona normalmente. Seja sincero, você já viu um review desse? Seja sincero. Então, ajuda a gente a crescer, escreve aqui nos comentários o que você achou desse review completo. E para a gente se incentivar a fazer mais vídeos como esse. Gostou do nosso conteúdo? Nós temos um curso incrível de tecnologia inverter. Na tecnologia inverter, usa esses compressores aqui? Pior que usa, pessoal, porque a gente tem uma parte de automação onde a gente ensina você a tirar o inverter e colocar o compressor on-off, certo? Então, a gente ensina direitinho como faz no passo a passo, porque esses compressores aqui são a salvação da lavoura. E, na verdade, eu estou aliviado agora a partir desse teste que a gente fez, porque agora eu sei a receita, que eu posso continuar tendo a confiabilidade desses compressores da Electrolux e pagando do meu bolso um capacitorzinho. Obrigado, Electrolux, por ter tirado esse capacitor e ajudado nós, porque a gente vai ter que gastar agora um dinheirinho a mais colocando o capacitor do nosso bolso. Mas eu fiquei feliz porque entendi que é o mesmo compressor, apenas faltando esse capacitor. Segundo eles, fala que funciona perfeitamente. Mas e você? Comente aqui, você acha que esses de 0.8 para 1.4, faz as contas aí, são praticamente 50% a mais de consumo para o seu cliente. 50% a mais em uma geladeira faz diferença para você? Talvez o cliente com um compressor desse aqui, ele tenha 50% de economia se ele colocasse um desse aqui. Vamos falar em dinheiro? Talvez aí vai alterar na conta do cliente uns R$40 por mês, se você não colocar esse capacitor aqui. Beleza? Aí é de você, técnico, aí é de você, cliente, pedir para o seu técnico. Então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. WhatsApp na descrição. Aqui na tela também, só chamar no WhatsApp que a gente tem um curso incrível de tecnologia inverter
com automação, onde a gente ensina a tirar a tecnologia inverter, colocar o compressor on-off com segurança através dos nossos conversores que a gente vende e ensina a fazer também. Beleza? Grande abraço, Estevão Gross.